não é? Vamos lá, né? A questão 23 que estava analisando, analisando não, né? Nós paramos, vamos para a questão 23, que é uma questão muito boa da ESAF, né? Já falaram aqui, minha amiga aqui, que eu tô calmo hoje, é verdade, né? Porque hoje eu não estou preocupado com tudo que eu vou ter que falar para você, né? Eu estou preocupado só em analisar as questões, né? Estou mais tranquilo, né? O Prozac está fazendo, né? Está fazendo efeito, né? Os meus florais estão fazendo, né? Minha terapia, né? Está fazendo efeito. Bom, vamos lá, né, gente? Não, porque você fica naquela, você está dando teoria, você tem que falar isso, depois tem que falar aquilo, tem que falar aquilo, tem que observar se deu tempo, né? Todo professor tem essa problemática, principalmente quem gosta de ditar, como é o meu caso. Mas, enfim, vamos aqui às questões, né? Assinale a opção que indica uma afirmação verdadeira a respeito da conceituação e classificação da receita orçamentária. Questão boa, diferente do que nós vimos até agora, né? Também, na hora que você se acostumar, você vai ver vários e vai falar, isso já era, né? O objetivo meu aqui é isso aí, né? Aproveitar e sistematizar. As receitas orçamentárias são ingressos de recursos que transitam pelo patrimônio do poder público, podendo ser classificadas como efetivas e não efetivas, né? Isso eu falei 3 aulas atrás. B. As receitas orçamentárias decorrem de recursos transferidos da sociedade ao Estado e são classificadas como permanentes e temporárias. C. Todos os ingressos de recursos financeiros, não financeiros, são classificados como receita orçamentária porque transitam pelo patrimônio público, né? Também falei isso aulas atrás aí, né? D. As receitas orçamentárias restringem-se aos ingressos que não geram contrapartida no passivo do ente público. E E. Recursos financeiros de qualquer origem são registrados como receitas orçamentárias para que possam ser utilizados pelos entes públicos, né? Então, está aí um tempinho para você aí responder. Pois não. Questão 20? Depois eu volto para lá, Camila. Tá? Eu acho que o que ela está perguntando é se tem questão 20. Não tem. Camila, um OVNI levou, viu? Não é? Eu fui cortando as questões, pegando aqui, a colar, eu tenho vários materiais, fui colando, né? E algumas vezes eu respeito a ordem, às vezes não, né? Eu tenho um problema de ordem, desordenação mental. Entendeu? Não, brincadeira. É uma mera dislexia. Qual é a resposta, gente? Opa, já foram direto aqui. Receitas orçamentárias são ingressos de recursos que transitam pelo poder público, podendo ser classificadas como efetivas e não efetivas. Uma receita efetiva é uma receita que não gera uma contrapartida para o Estado. Uma receita não efetiva é uma receita que gera uma contrapartida para o Estado. Professor, dá para ser mais JT? Não estou entendendo pomba nenhuma, para não dizer outra coisa. Tá bom, então deixa eu explicar o seguinte, né? Uma receita efetiva é aquela receita que o Estado arrecada e ele não devolve o dinheiro para a sociedade de forma alguma. Ele vai devolver na forma de serviços. Agora, uma receita não efetiva é uma operação de crédito. É uma operação de crédito. O Estado toma um empréstimo no mercado, ele faz a obra, presta o serviço, mas depois ele vai ter que pagar de volta esse dinheiro para o mercado. Então ele tomou o dinheiro emprestado no Bradesco, agora vai ter que pagar. É uma receita não efetiva, porque ela efetivamente não pertencia, né, às suas receitas tributárias, né? Agora, cuidado, é uma receita orçamentária, ela pertence ao seu orçamento.
né? Tem que lembrar a definição de receita orçamentária, extra-orçamentária, efetiva, não efetiva, receita originária, derivada. Receita orçamentária é uma receita que pertence ao orçamento, né? Então, se ela pertence ao orçamento, eu, Estado, posso utilizar esta receita orçamentária para pagar despesas com prestação de serviços, obras públicas. Receita extra-orçamentária. Extra quer dizer está fora do orçamento. É uma receita que eu arrecado, mas ela não me pertence, né? Ela apenas está transitando no meu cofre, mas eu tenho que devolver. Por exemplo, restituição de imposto de renda. Restituição de imposto de renda, o Estado arrecada, mas ele tem que devolver, tem que restituir, por isso que chama-se isso, é restituição de imposto de renda. Então ele não pode utilizar para fazer obra, não pode utilizar, isso é uma receita extra-orçamentária. Fiança, né? O cidadão pagou uma fiança para o Estado para recorrer em liberdade, né? O Estado não tem garantia que aquele dinheiro vai ficar no seu cofre, então ele não pode contar com esse dinheiro. O cidadão é honesto, acabou transitando como honesto, né? O réu foi perdoado pelo Poder Judiciário, o Estado tem que devolver. Então é uma receita que não pertence ao seu orçamento, né? Calção. Calção é um valor que uma empresa privada que ganha uma licitação deposita numa conta indicada pelo Estado como uma forma de garantia para uma obra, que se ela deixar de fazer, o Estado pega esse dinheiro. Né? Como se fosse uma espécie de quase indenização. É uma garantia, é para evitar que o Estado tenha prejuízos. O Estado não pode utilizar esse dinheiro. A empresa terminou a obra e tem que devolver. É uma receita extra-orçamentária. Agora, tributo é receita orçamentária. Ele arrecadou, ele usa. Né? Contribuição social é uma receita orçamentária. Ele arrecadou, ele vai pagar o serviço da Seguridade Social. Não é? A receita industrial, ele arrecadou para poder manter a sua indústria funcionando. A receita da Petrobras. Tá certo? Então, receita orçamentária é orçamentária. Você que tinha uma pergunta? Não? Agora, receita efetiva ou não efetiva. O Estado arrecadou, pertence ao orçamento. Pertence ao orçamento como na alternativa A. Porém, na receita efetiva, ele arrecadou e acabou o assunto, prestou o serviço. Na receita não efetiva, ele está tomando uma operação no mercado de crédito. Ele utilizou esse dinheiro, mas lá no futuro ele vai ter que devolver isso, vai pagar com juros e correção monetária. Então, quando você pensar em receita não efetiva, pensa em operações de crédito. Agora, vou analisar as outras alternativas, né, porque a alternativa B não tem nem que analisar. Eu, pelo menos, desconheço isso aí, né? Nunca vi. Agora, a alternativa C, todos os ingressos de recursos financeiros e não financeiros são classificados como receita orçamentária, porque transitam pelo patrimônio público. Aqui o problema da palavra é todos. Todos os ingressos de recursos financeiros não financeiros. Né? Uma receita tributária é uma receita não financeira. Não é atividade financeira, mas de repente é arrecadação de imposto de renda. Ora, aí ele fala na frente, são classificados como receita orçamentária e a restituição do imposto de renda? Restituição de imposto de renda é uma receita extra-orçamentária. Aí ele está falando, todos os ingressos, quer dizer, todo o dinheiro que entra no Estado, seja de financeiro e não financeiro, o imposto de renda e a restituição, são classificados como orçamentário? Não, a restituição é extra-orçamentária. Então o problema dele está aqui no todos e no orçamentário. Ali está o problema, por isso que está errado. AD. As receitas orçamentárias restringem-se aos ingressos que não geram contrapartida ao passivo do ente público? Errado, né? O que ele está falando é que todas as receitas orçamentárias são receitas efetivas. Não, tem as receitas não efetivas. Então está errado. E recursos financeiros de qualquer origem são registrados como receitas orçamentárias para que possam ser utilizados pelos entes públicos. Recursos financeiros de qualquer origem são registradas para que possam ser utilizadas pelos entes públicos? Não, são registradas para efeito de controle contábil das próprias receitas. Né? Tinha mais uma coisa que está me incomodando nessa aí, o que era? Receitas financeiras de qualquer origem são registradas como receitas orçamentárias para que possam ser utilizados pelos entes públicos. Não, não é isso. Não, está aí, para efeitos de contábil por conta da Lei 4.320. Não é porque é utilizado, é isso. Né? Receitas financeiras são registradas como receita orçamentária? Não, isso é porque é a ordem da Lei 4.320 e não porque têm que ser utilizados pelos entes públicos. Né? A justificativa dele que está errada. Questão 24. Olha um CESP aí. Né?
Coloquei aí no meio um CESP. Questão 2010, analista administrativo Bahia, né? Julgue o item. Considere que a arrecadação da contribuição para financiamento da Seguridade Social tenha aumentado durante o último exercício financeiro da União. Nesse caso, é correto afirmar que houve aumento do montante de receita tributária da União no último ano. Certo ou errado? O que é que vocês acham? Está errado, né? Está errado. Mas ficou inseguro porque viu lá, né? Contribuição, financiamento da Seguridade Social dá um medão, né? Ele bota o nome de propósito, né? Para assustar mesmo, né? Isso é uma contribuição social, portanto, isto é uma receita de contribuições, né? Receita tributária, receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receita de contribuições. FCC. Especialista em Orçamento e Finanças, 2010. A Prefeitura Municipal de Leão do Sul celebrou um contrato com a empresa Balão Azul Limitada para a aquisição de 2.000 bolas de futebol. Apenas 1.000 bolas foram entregues. Vai vir uma questão de matemática desse jeito, não é? Não vai, não parece que é uma questão de matemática? Entretanto, a Prefeitura realizou o pagamento integral do contrato, uma vez que a empresa se comprometeu por escrito a entregar o restante em 30 dias. O procedimento adotado pela Prefeitura, A, é correto, uma vez que pode ser realizado o pagamento antecipado, desde que o bem seja entregue no máximo em 30 dias. B, incorreto, uma vez que houve pagamento total sem regular liquidação. C, incorreto, uma vez que o pagamento antecipado poderia ser realizado desde que a empresa se comprometesse a entregar o bem no máximo em 10 dias. D, correto, desde que tenha havido prévio empenho global. E, correto, desde que o recebimento definitivo da mercadoria seja registrado após sua entrega efetiva. Vocês sabem a resposta. Qual? É a B, né? Incorreto, uma vez que o pagamento uma vez que houve pagamento total sem regular liquidação, né? Veja, a situação é a seguinte: a empresa Balão Azul, né? Ela não entregou todas as bolas compradas, né? Vamos lá ler a questão. A Prefeitura Municipal Leão do Sul celebrou contrato com a empresa Balão do Sul Limitada para que a aquisição de 2.000 bolas de futebol. Apenas 1.000 bolas foram entregues. Ué, se apenas 1.000 bolas das 2.000 foram entregues, então não ocorreu a liquidação, né? Está faltando. O servidor não liquida nessa situação. Entretanto, a Prefeitura realizou o pagamento integral do contrato. Quer dizer, pagou como se fosse tudo tivesse sido entregado as 2.000 bolas. Uma vez que a empresa se comprometeu por escrito, que papo furado esse se comprometer, entregar por escrito, isso aí não tem valor nenhum, né? Vai dar uma dor de cabeça tremenda e o prefeito se bobear ainda perde o cargo, né? Ou pelo menos o secretário dele vai perder o cargo. Então é incorreto, uma vez que houve pagamento total sem regular liquidação. Quem proíbe isso aí? Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320/64. Ela é a primeiríssima a proibir esse tipo de operação. Olha que questão inteligente aí, né? Questão 26, né? Da Escola da Administração Fazendária. Analista de Planejamento e Orçamento 2010, MPOG. A respeito da programação qualitativa do orçamento, é correto afirmar que A. Caracteriza-se pela classificação do orçamento segundo a natureza econômica da despesa, corrente e capital, decorre do agrupamento de recursos em unidades orçamentárias. C. É representada pela divisão do orçamento em fiscal e seguridade social. D. É caracterizada pela quantificação dos recursos dos programas e as naturezas das despesas. E. É definida pelo programa de trabalho e composta por esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática. Questão boa, questão difícil, mas que você sabe responder. Qual?
Vamos lá, né? O que pega aqui nessa questão é a respeito da programação qualitativa do orçamento, né? Esse qualitativa. É correto afirmar que, né? Acredito que a dúvida maior é aí, programação qualitativa. Agora, caracteriza-se pela classificação do orçamento segundo natureza econômica e despesa, categorias econômicas, né? Decorre do agrupamento em recursos de unidades orçamentárias, isso é uma classificação institucional. Falou unidade orçamentária, falou órgão, é institucional. É caracterizada pela quantificação de recursos dos programas, natureza da despesa, muito limitado, né? É definida pelo programa de trabalho, que é o programa, composta por esfera saúde, educação, que tem relação direta com a função também, classificação institucional, a unidade orçamentária, classificação funcional é a função e estrutura programática é o programa. O que ele fez? Lembra aquele número enorme da aula passada? Ele tirou alguns, né, dos elementos que compõem aquilo, ele não colocou tudo. E o pior, ele tirou alternadamente, né, porque falta coisa aí, né? Falta coisa aí. Então, né, ele colocou lá, programa de trabalho composto por esfera, né? Mas tem a esfera, né? Tem a classificação institucional, órgão, unidade orçamentária, tem a classificação funcional, tem a classificação subfuncional, né? Só que a gente fala funcional programática, tem a estrutura programática, tem um projeto ou atividade e assim por diante. Então tá aí uma questão muito boa, mas a ESAF gosta de fazer coisa desse tipo quando quer fazer um pouquinho mais difícil, né? Depois vocês vão ver aí, questões CESP, né? Dinheiro que é bom, todo mundo gosta, eu e você também, né? Essas aqui, algumas vocês já fizeram, né? Eu vou avançar bastante aqui. Olha, se não tiver no seu material, tem no material ou não tem? Se não tiver no material, vai ser disponibilizado ainda, cota, repasse, nós fizemos isso aqui. Vou avançar bastante porque nós já fizemos isso aqui. Professor, não fiz, você faltou. Nós já fizemos essa parte aqui de cota, repasse, subrepasse. Não fizemos? Fizemos. Bom. Né? Fiquei seguro agora. Passou minha insegurança. Minha assessoria aqui me ajudou aqui. Né? Já fizemos várias dessas questões, então eu vou avançar um pouco. Planejamento do governo federal, período de 4 anos. Já foi também. OSPF, os órgãos setoriais da programação financeira. CIAF, aqui. Pronto, eu até coloquei um aqui, né? Aqui que a gente começa, não é verdade? Agora, deixa eu falar o seguinte para vocês. Esse material vai ser disponibilizado mais tarde. Então, eu vou pedir que você só olhe para a tela, porque é o único lugar que você vai ter para poder acompanhar. Né? Porque ontem à noite eu estava animadinho, fui até as 4 da manhã, agregando um monte de questão, não é verdade? Né? E aí coloquei, não é? Meu filho, né? Deixa para lá, né? Vamos para frente. Exatamente, efeito floral, né? Você não sabe ainda que eu vou ainda fazer, vou gravar à tarde e à noite ainda eu tenho que ir lá para Osasco, que eu tenho aula lá também, né? E amanhã, mas graças a Deus tá bom, né? Então dá para pagar as contas, né? Isso, né? Comprar os bichinhos para a Sofia, né? Vamos lá, né? Os estágios da receita orçamentária são previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Entretanto, o lançamento que tem origem fiscal não se aplica a todas as receitas orçamentárias, mas basicamente as receitas tributárias, conforme dispõe o Código Tributário Nacional. Certo ou errado? De onde vem tudo isso? Ministério Público da União, 2010. Né? Ministério Público da União foi a prova mais completa que eu vi do CESP dessa temática. Você sabe a resposta, certo ou errado? Os estágios da receita orçamentária são previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Entretanto, o lançamento que tem origem fiscal não se aplica a todas as receitas orçamentárias, mas basicamente as receitas tributárias. A colega já falou aqui que está errado. Né? Onde está o erro, professor? Né? Até ali. Né? Entretanto, o lançamento tem origem fiscal, é verdade, o lançamento tem origem fiscal e quem define o que é o lançamento é o Código Tributário Nacional, o CTN. Né? Agora,
O erro está ali, mas basicamente não se aplica a todas as receitas orçamentárias. Isso é besteira. Lembra que eu falei para você que os estágios sempre se aplicam, né? Porque os estágios funcionam como mecanismos de controle, né? Então todos eles têm que passar por todos os estágios, tanto da receita como da despesa, né? Vamos ver outra questão. 97. A classificação por fontes de recursos é um procedimento que consiste em agrupar os recursos extra-orçamentários não sendo aplicados aos recursos orçamentários. Você sabe a resposta. Certo ou errado? Está errado isso aí, não é? Porque classificação por fontes, lembra que a despesa tem classificação funcional programática, e alguns autores gostam de falar institucional, funcional programática, mas a regra geral é funcional programática. E a receita tem classificação por fontes. Agora eu falei a receita. Eu não falei se ela é orçamentária, extra-orçamentária. Então isso vale para todas as receitas, sem exceção. Tem que classificar a fonte. Por que tem que classificar a fonte, professor? Meu amigo, tem que registrar a origem da receita. A receita veio do quê? De uma contribuição social sobre o lucro líquido? A receita veio da taxa do Renavan? A receita veio do imposto de renda e provento de qualquer natureza? Do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos, valores mobiliários? Né? A receita veio do quê? Né? Contribuição social sobre o lucro líquido? Né? Contribuição financiamento da Seguridade Social, COFINS? Eu tenho que saber a receita. De onde ela vem. Então, por isso que eu tenho que classificar a fonte da receita, que vai permitir o ordenador da despesa apontar e indicar o recurso de onde vem, né? A fonte. 98. São consideradas receitas correntes, entre outras, tributárias, industriais, agropecuárias e patrimoniais, que envolvem a conversão em espécie de bens e direitos. Certo ou errado? Vocês estão cansados de ver isso aqui já. Só está vendo um formato novo. Antes era loira, agora é morena. Certo ou errado? Onde é que está o erro? Ah, exatamente. Ele foi bonitinho até a terceira linha, né? Consideradas as receitas correntes tributárias, industriais, agropecuárias, patrimoniais, é o pai invertido, né? Mas ali, conversão em espécie de bens em direitos, né? A famosa alienação de bens. Né? Quer anotar aí? Anota aí, né? Pula uma linha, coloque isso aí porque é um clássico, não é? Isso é um clássico nas provas, pode colocar aí, né? Exemplo de conversão. Exemplo de conversão em espécie de bens e direitos. Exemplo, né? De conversão, espécie de bens em direitos. Espécie é dinheiro, né? Alienação de bens. É um exemplo. Alienação de bens. E direitos, professor? Se eu tenho títulos e eu vendo esses títulos, eu estou alienando eles também. Então, a conversão em espécie. Isso gera apenas uma alteração, né? Patrimonial. Pois não, menina. Tem uma pergunta aqui que eu não respondi aqui. A conversão espécie, não, isso aqui é uma receita de capital, não é uma receita corrente. É sempre uma receita de capital. Porque a conversão em espécie de bens e direitos, é um termo técnico para capital sempre. É um termo técnico para capital, porque eu fiquei já sem explicação, não é? Tá, não, aluguel não entra aí, aluguel é uma receita corrente, né? Tá certo? Então eu estou convertendo um bem. Eu tenho, por exemplo, um direito. Eu vou te explicar melhor isso. Isso, né? Porque a conversão do bem em espécie está fácil, né? Você falou, conversão do bem em espécie, tem um imóvel, vendi, transformei em dinheiro. É uma receita de capital. Agora e o direito? E o direito? Então, por exemplo, você tem ações. Ações são direitos que você tem a receber. A hora que você vender, você tem direito sobre isso.
Você tem direito aos dividendos das ações. Você tem um título do Tesouro Nacional. É um direito que você tem. É um direito que você tem. O governo vai te pagar na data por aquele título que você tem. Então, esses são os direitos. Quando você pensar direito, você pensa títulos, né, que o indivíduo adquiriu como formas de aplicação. Né? Então, são direitos. Então, essa receita é sempre uma receita de capital. Tá certo? Tá ok? É nesse sentido que o sistema financeiro utiliza o vocábulo direitos aqui, né? 99. De acordo com a Lei 4.320/64, você já decorou o número da lei, não vai esquecer nunca mais, eu já sei disso. O objetivo também é esse. Consideram-se despesas de capital os juros da dívida pública, amortização da dívida pública e aquisição de imóveis. Certo ou errado? Está errado. Onde é que está o erro? Juros da dívida. Juros da dívida, né? É despesa corrente. É um serviço da dívida. É despesa corrente. O resto é despesa de capital, né? Sim. A lei número 4.320/64 veda a realização de despesas sem prévio empenho e estabelece que o pagamento da despesa só pode ser efetuado após regular liquidação. Certo ou errado? Certinho, né? Tá aí, né? Então tá aí, né? Só pode ser pago se tiver a liquidação, né? Tem que passar por todos os estágios, né? E é vedado despesa sem prévio empenho. Não tem como, né? Se não tem empenho, não tem a despesa. O empenho que dá origem à despesa. 101. As despesas orçamentárias podem ser classificadas em despesas efetivas e despesas não efetivas. As despesas orçamentárias não efetivas, assim como dispêndios orçamentários, são oriundos de fatos permutativos. Isso eu não expliquei para você, né? Isso aí está correto. O que é uma despesa efetiva? Presta atenção aqui. Raríssimo isso aí, viu? Até esqueci dessa questão. Presta atenção. Uma despesa efetiva é uma despesa que ela vai reduzir o patrimônio que o Estado tem. Ela vai reduzir os recursos que ele tem. Isso é uma despesa efetiva. Então ele pagou o servidor. Aquele dinheiro que ele pagou o servidor, o que aconteceu com ele? Foi embora. Não volta mais. Agora, uma despesa não efetiva, né? O Estado, ele faz um gasto, mas o recurso continua no próprio Estado, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar pensar um exemplo aqui, rapidinho. Bom, o Estado paga para um banco estatal aquilo que ele devia. É uma despesa que ele pagou. O dinheiro saiu do Estado, logicamente que por conta da LRF mudou de um ente federado para o outro, mas ainda está no âmbito do Estado. Então, isso é uma despesa não efetiva. Ela apenas faz uma alteração para efeitos contábeis. Ou eu faço remanejamento de uma conta para outra, né? Eu faço de uma aplicação para outra. Então, por exemplo, melhor aí, né? Eu tenho lá títulos da dívida pública. O Estado comprou títulos da dívida pública de um determinado ente. Tá, o Estado também compra títulos da dívida pública, e não vende apenas, viu? Né? Os países costumam ter títulos da dívida pública. O Brasil tem títulos da dívida pública americana, títulos da dívida pública chinesa, títulos da dívida pública, se bem que China, que eu saiba, se tiver dívida pública é bem pequena, né? Tem títulos da dívida pública de vários países do mundo. Então ele resolveu vender esse título da dívida pública e comprar um outro título de um outro país. O patrimônio diminuiu do Estado? Não, ele trocou um título para o outro. É como eu tinha poupança e mudei e apliquei em CDB. Isso mudou meu patrimônio? Não, isso é uma despesa que é não efetiva. Tá certo? Ela não altera meu patrimônio, não altera minha quantidade de recursos. Tenho 3 contas, né? Sou louco, tenho uma conta em cada banco. Mudei o dinheiro de uma para outra, transferi, né? Logicamente, é uma despesa, estou mudando de um para o outro. Está mudando meu patrimônio? Não. Agora melhorou o exemplo. Tá certo? Questão rara, né? Oriundas de fatos permutativos, quer dizer, muda de um lado de uma conta para outra na contabilidade. 102.
devido à natureza emergencial das despesas pagas mediante suprimento... e suprimento de fundo eu não expliquei para vocês. Então não dá para responder essa. Então agora você vai parar de tentar responder a questão e vai anotar aí. E eu vou falar do tema suprimento de fundos. Então pula duasinhas, coloca aí suprimento de fundos. Alguém até me perguntou ontem, né? Professor, você vai falar de suprimento de fundos? Lógico. Onde é que eu acho suprimento de fundos? Lei 4.320/64, lá que está toda a definição de suprimento de fundos. Pode colocar aí por uma linha, coloque aí. Suprimento de fundos pode ser definido como despesas pré-empenhadas. Despesas pré-empenhadas, cujos recursos, pode colocar no professor aqui, ó, cujos recursos, né, são colocados à disposição da administração. Para a realização de pequenos pagamentos, vírgula, para o custeio de diárias e deslocamentos, etc. Então veja, preciso comprar borracha aqui para repartição, umas 15 borrachas. Vou abrir um processo de licitação? Não, eu vou olhar a lei primeiro, 86693, e ela vai falar. Até determinado valor é dispensável a licitação. Por quê? Porque o procedimento licitatório vai ser tão caro, né, e demorado que a administração vai pifar por falta de borracha, né? Então, para resolver esse tipo de problema, comprar papel, né, algumas coisas que faltam aqui. Logicamente, hoje nós temos o pregão eletrônico, né, que é a 10.520 de 2002, né? Agora eu já não lembro mais, decreto 3.555 no caso do eletrônico, que a administração compra papel, compra uma série de bens e serviços comum em vastas quantidades, mas mesmo assim, às vezes falta cabo, então eu preciso do quê? De 2 pacotes de papel. Eu preciso de algumas borrachas, eu preciso de umas 100 canetas, então eu não vou colocar isso, submeter a um processo licitatório. Então, para poder comprar, eu preciso ter dinheiro em caixa para comprar. Agora, para ter dinheiro em caixa, então eu tenho que ter o quê? Despesas pré-empenhadas. Então, essa despesa pré-empenhada, esse pré-empenho, é um empenho por estimativa que é realizado. É uma estimativa de gastos. Né? E os recursos ficam, né, sob a responsabilidade do gestor da unidade administrativa, ele que faz a gestão disso. Né? Então alguém fala, olha, precisa comprar papel, você autoriza? Ele autoriza, está aqui, né? Já está pré-empenhado. Olha, tem diárias, né? Tem viagens, o servidor precisa se deslocar, então ele já tem os recursos. Eu vou te dar uma palavra que está bem na tua cabeça quando eu falo de suprimento de fundos. Quer ver? Olha só como a Bíblia me ajuda nessas horas. Lembra dos cartões corporativos? Ali é suprimento de fundos, que o ministro lá, Orlando Silva, comprou lá uma tapioca, não sei de... É lógico, né, meu filho? Suprimento de fundos de ministro é outra coisa, né? Suprimento de fundos do servidor público, não é verdade, né? Suprimento de fundos do ministro é outro nível, né? Viaja, né? Vai para o exterior, não é? Então, é o suprimento de fundos, né? Não é à toa que todo mundo passa lá no free shop, né? Manda emitir lá a nota, né? Compra um livro de R$100 e fala que é 500, não é isso, né? Para tentar...
A prática é uma prática feia e velha que se fazia no Brasil há muitos anos nas empresas privadas, né? Tinha empresas privadas que ela entregava dinheiro aliás, custeava as viagens, a alimentação do pessoal, né? A Johnson fazia isso, né? Conheci várias empresas que faziam isso. Aí o que o pessoal fazia no restaurante? Almoçava, gastava 20 e pedia para emitir uma nota de 40, porque a empresa reembolsava os 40. Acabou tudo isso. Né? Porque as empresas hoje estão todas econômicas. Então, elas vão lá, verificam se realmente foi 20, não foi 40, não foi 40, já aproveita e coloca o cara no primeiro programa de demissão para mandar embora. Né? E na administração pública? Administração pública isso vira CPI. Né? Então, este é o suprimento de fundos. Agora, o suprimento de fundos tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Então, você coloca na outra linha, atenção. O servidor não pode receber mais que 2 suprimentos de fundos por vez. Ainda que tenha que fazer 3 viagens. Isso aí já vi questão de prova já. Né? Na verdade a lei fala, não pode receber mais que 2 suprimentos de fundos por vez. Ponto. Eu estou complementando, né? Para que não fique dúvida. Então, ele tem 3 viagens, só tem 2 suprimentos de fundos. E acabou o assunto. Né? Fala, meu querido. Exatamente, no mesmo período que ele vai receber o suprimento de fundo. Ele pode receber no máximo 2. Mas ele tem 3 missões. Não, ele vai receber 2 suprimentos de fundos. Não, é fixado por ato normativo, regulamento. Né? Outra coisa também, já que você falou de fixar, né, por meio de normas, né? O servidor que está em alcance, ele também não pode receber suprimento de fundos. Isso é muito abordado. Então, coloca na outra linha. Atenção 2, né? Já foi uma atenção 2. Já vi isso em questão CESP. Questão CESP. O servidor público em alcance, grifa, servidor em alcance, servidor público em alcance, pode grifar. Está proibido de receber suprimento de fundos. Está proibido de receber suprimento de fundos. O que é um servidor público em alcance? É aquele que existe alguma pendência de suspeita sobre ele ou ele não prestou contas de forma regular. Então ele utilizou o suprimento de fundos. Ele utilizou, tem que prestar contas? Tem de prestar contas conforme o regulamento, dentro do prazo que o regulamento do órgão traz. Ele não prestou, ele vira servidor em alcance. Então ele fica vedado de receber suprimento de fundos. Traduzindo para a linguagem comum, estão desconfiado dele. Como é que eu vou dar dinheiro na mão dele? Né? Então esse é o servidor público em alcance. Né? Onde aparece essa expressão? 4.320/64. Né? Então está aí o suprimento de fundos. Lembra que o suprimento de fundos é o quê? São despesas, são recursos para despesas pré-empenhadas. É o recurso que é colocado à disposição da administração ou do servidor que vai desempenhar várias missões. Segundo, cada servidor pode receber no máximo 2 suprimentos de fundos por vez. Né? A Policial Federal viaja muito, recebe suprimento de fundos. Né? A auditor da Receita se desloca muito. Auditor do Trabalho se desloca muito, vai parar lá em Unai, Minas Gerais, se desloca muito, recebe suprimento de fundos. Pode receber no máximo 2 suprimentos por vez, então tem que planejar muito bem as missões do servidor, aquilo que ele vai fazer, os seus deslocamentos, para não ficar sem recursos. Né? E não receberá suprimento de fundos se estiver em alcance. Tá certo? Existe alguma pendência que ele deixou de cumprir. Então, ele está em alcance. Às vezes é honesto, só é distraído. Né? Bom, sabendo disso,
Devido à natureza emergencial das despesas pagas mediante suprimentos de fundos, admite-se que, ao se utilizar desse instrumento, não seja observado o estágio da despesa pública. Certo ou errado? Você sabe a resposta. Ao se utilizar, não, perdão. Devido à natureza das despesas pagas mediante suprimento de fundos, admite-se que, ao se utilizar desse instrumento, não seja observado. Você não precisava nem saber o que é suprimento de fundos, porque você sabe que a resposta disso aí está, né, errado. Porque para qualquer despesa é obrigatório a observação dos estágios da despesa. Não precisava nem saber o que é suprimento de fundos, né? O que ele está falando? Admite-se, aceita-se utilizar desse instrumento, não sejam observados, quer dizer, sem se observar os estágios da despesa. É CESP. CESP torce as palavras como ESAF para tentar te confundir. Coloca na ordem direta, viola as regras da gramática, não é isso? Né? Da concordância. ESAF faz isso mesmo. Né? Minha esposa é professora português, eu tinha essa dúvida. Eu conversando com ela, falou, a CESP e ESAF, eles sacaneiam com a língua portuguesa, principalmente o CESP, na tentativa de criar questões erradas. Né? Então, quando você estiver fazendo uma questão que não é de português, esqueça as regras da língua portuguesa e fique atento. Né? Olha aí a ESAF aí, para quem não conhece, a sede da ESAF lá em Brasília, olha que bonita, né? Entendeu? A arquitetura moderna, aquela coisa toda, né? A lá Oscar Niemeyer, né? Vamos voltar para a ESAF, né? Depois tem mais questões CESP, ainda, né? Que eu tirei do técnico do orçamento, Ministério Público da União, questões muito bonitas, né? E trarei na aula que vem mais ainda, você vai ficar especialista em orçamento. Né? O saldo orçamentário, superávit ou déficit, de uma determinada esfera de governo, quando nele não estão incluídos os juros e demais encargos da dívida pública interna e externa, é definido como corrente, nominal, primário, operacional ou real. Vamos ver várias questões sobre dívida pública agora. Você sabe a resposta. Só talvez não lembra que eu falei isso dos anexos de metas e riscos fiscais, né? Portanto, faz muitas aulas, né? Qual a resposta? Ah, o primário aí, né? Então vamos lembrar aqui, olha para o professor aqui, vamos lembrar rapidinho, né? Resultado primário é a soma das receitas com as despesas do exercício. Esse é o resultado primário, somou receitas e despesas. Resultado operacional, né? Eu falei isso na aula que eu falei de anexo de metas fiscais. É a soma da receita, as despesas e os juros. Para você que está me vendo, mas como soma, professor? Despesa não tira de receita? Linguagem contábil se fala receita mais despesa. A despesa é sinal negativo, aí você vai subtrair, evidentemente, né? Mas você tem sempre lá o sinal de mais e a despesa com parênteses negativo, né, dentro do parênteses, né? Então, o resultado primário é receita mais despesa. O resultado operacional é receita mais despesa mais os juros da dívida. E o resultado nominal, que é o resultado final, é a receita mais despesa mais os juros mais a correção monetária. Tá certo? Esse é o resultado nominal. Mais a correção monetária, resultado primário. Vou repetir novamente. É receita mais despesa. O resultado operacional é receita mais despesas mais os juros. Né? Posso falar também, né? Que resultado operacional é o resultado primário mais os juros. Né? Tinha um princípio da matemática, eu já não lembro mais, que era comutatividade, eu aprendi lá no primário, né, no ginásio, você trocava uma coisa pela outra, não era isso, né? E aí você tem o resultado nominal é receita mais despesa mais juros, mais a correção monetária. Posso falar que resultado nominal é o resultado operacional,
mais a correção monetária. E posso falar, para ser bem sacana, né, se fosse examinador, que resultado nominal é resultado primário mais os juros mais a correção monetária. Estou dizendo a mesma coisa. Nominal tem os juros também, mais a correção monetária. O nominal é o mais completo dos três. O nominal é o que o governo paga. Entendeu? A conta. Agora, se o resultado é positivo, temos superávit. Superávit primário, se o resultado primário é positivo. Se o resultado operacional é positivo, superávit operacional. E se o resultado nominal é positivo, nós temos superávit nominal. Né? Agora, se nós temos negativo, o resultado é déficit. Né? Então, se nós temos aí resultado primário negativo, é um déficit primário. O país está proibido ter déficit primário, né? Acordo com o Fundo Monetário Internacional, e que é uma âncora da estabilidade econômica. Se nós temos o resultado operacional negativo, nós temos um déficit operacional. E se nós temos o resultado nominal negativo, nós temos aí um déficit nominal. No Brasil, tradicionalmente, nós temos tido questão da ESAF, superávites primários. Superávit primário, a ESAF só exagerou, grandes superávites primários razoáveis, né? E déficits operacionais e nominais. Nós temos tido os déficits operacionais nominais. Mas, professor, se nós estamos tendo déficit operacional nominal, então o senhor está dizendo que todo ano o governo fecha no vermelho. É isso mesmo. E que isso é somado à dívida pública, porque isso aí nos aparece. Então, a dívida pública está crescendo, professor. O senhor disse que estava diminuindo a aula. É verdade. A dívida está crescendo, porém o produto interno bruto está crescendo mais rápido que a dívida. A dívida está crescendo, mas o produto interno bruto está crescendo mais rápido que a dívida. Então, como a dívida é medida com relação ao PIB, ela sempre é calculada, pode falar, venha para qualquer reportagem que você ler, que você vir falando dos países europeus sobre Estados Unidos sobre dívida, você vai verificar que ele sempre vai falar dívida PIB. É sempre, essa é a escrituração correta, dívida PIB. Então, nós vamos verificar que como a dívida cresce, mas o PIB cresce mais, então a nossa dívida PIB está diminuindo. Então, por isso que a dívida pública brasileira vem sendo reduzida ano a ano, com raras exceções. Qual era a diferença do governo Fernando Henrique para o governo Lula em relação à dívida PIB? Né? Porque ambos trabalharam para a redução da dívida PIB. No Fernando Henrique, no presidente Fernando Henrique, a opção era manter um crescimento. Também não dava para ser outra opção, né? Não vou ser, pelo amor de Deus, a gente não pode ser leviano com as pessoas, né? O presidente Fernando Henrique estava numa situação de cenário econômico muito ruim, o país tinha instrumentos muito ruins que estavam sendo... Era um motor pifado que ele estava colocando ordem, né? Então a opção que ele fez dentro dessa situação era a seguinte... Vamos manter um pequeno crescimento econômico e tentar diminuir a dívida pública, pelo menos evitar que ela cresça. Já o presidente Lula, né, que teve a sagacidade de correr atrás das exportações, que foi o que salvou esse país, foram as exportações, então ele fez uma outra opção. Não, vamos deixar a dívida pública crescer, mas vamos fazer o PIB crescer mais rápido. Mais rápido. Então foram duas estratégias. A presidente Dilma, particularmente, que eu sou simpatizante da forma dela administrar, ela escolheu um caminho intermediário, que eu acho que é o bom senso. Um pouco de crescimento e um crescimento menor da dívida pública. Quer dizer, uma coisa mais tranquila, né, para se administrar. É muito difícil você administrar nos extremos. Um país que cresce muito rápido, mas a dívida se expande mais rápido, e um país que também não cresce. Né? O meio do caminho, dizem os chineses, é onde está a virtude. Não é verdade? Então está aí, né, a questão do resultado primário operacional nominal. Então está aí. Veremos outras questões com relação à dívida pública. Questão muito boa, apesar de ser uma questão aí da ESAF, ela de 2000, 2001, se não me engano. Perdão. Identifique a única opção errada relativa à lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito boa. O governante deve demonstrar que a renúncia de receita será compensada somente por alteração de alíquotas dos impostos e contribuições. B. O governante deverá demonstrar que a renúncia de receita foi considerada na lei orçamentária anual. C.
O governante de qualquer esfera do governo poderá instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os tributos da sua competência institucional. D. O governante de cada esfera de governo deverá explorar adequadamente sua base tributária e ter capacidade de estimar sua receita. E. Para o governante que não prever arrecadar cobrar tributos que sejam sua competência, serão suspensas as transferências voluntárias. Ele quer a única errada. Primeira coisa que você tem que entender é o que é renúncia de receita. Renúncia de receita é o que a presidente Dilma está fazendo com a redução do IPI. Ela está abrindo mão de arrecadar o IPI do automóvel para baratear e agilizar a economia. Isso é renúncia de receita. Portanto, ela está tendo uma perda de arrecadação no IPI. Alguém tem algum palpite? Façam suas apostas, chutes. Tá bom então. Então deixa eu comentar a questão aqui, né? Tá faltando na verdade alguns elementos para vocês poderem responder. No artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo me foge, acho que é o parágrafo 6º. Mas está lá no 165 da Constituição, você vai achar. Existe um documento chamado Demonstrativo Regionalizado de Impacto sobre Receita e Despesa para remissão, anistia, isenção, aplicação de subvenções. Em uma palavra, renúncia de receitas. Renúncia de receitas. Então veja, se eu pretendo abrir mão da arrecadação, lembra aqui, o que é o orçamento público? Vamos lembrar do orçamento público, né? Essa questão envolve vários conceitos, envolve conceitos de direito tributário, envolve conceitos de orçamento. Orçamento é a peça técnica que fixa a despesa e traz uma expectativa de receita para o exercício seguinte, autorizada por lei. Fixa a despesa e traz expectativa de receita. Pergunto, primeira coisa, né? Posso fazer despesa sem receita? Não, você já sabe que não, que a resposta é que não. O que é que vai cobrir a despesa fixada? Aquela receita que é esperada, que é projetada. Agora veja, eu pretendo fazer uma política muito agressiva de apoio à indústria e eu vou utilizar para isso redução de tributos. Se eu vou reutilizar a redução de tributos, né, eu estou fazendo o que com a receita? Eu estou renunciando, eu estou abrindo mão. Agora, isso não vai afetar o meu orçamento? Vai afetar meu orçamento. Então, eu tenho que mandar junto com o orçamento o sumário com a renúncia de receita, né? Olha, vou renunciar à receita, mas eu tenho, né, já receita para cobrir essas despesas, ou eu tenho projeção já para cobrir todas essas despesas, né? Então, esse é o cuidado que o governante tem que ter, né? Agora, essa renúncia de receita, ela pode ser compensada, né, de várias formas diferentes. Vamos analisar aqui as questões, né? O governante deve demonstrar que a renúncia de receita será compensada somente com a alteração da alíquota dos impostos e contribuições. Não, ela pode ser compensada de várias formas, né? Ela pode ser compensada com redução do gasto público, ela pode ser compensada com a instituição de um outro tributo, não é? Então, logicamente, essa é errada. Agora, ele quer errada. A outra é C, as outras são certas. B, o governante deverá demonstrar que a renúncia de receita foi considerada na lei orçamentária anual, naturalmente. Quem exige isso? 4.320 e, principalmente, lei de responsabilidade fiscal, né? C, o governante de qualquer esfera de governo poderá instituir, prever e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência institucional. Né? A única palavra que eu não gosto aqui, né, que ele fala assim, poderá não, é obrigatório. A lei de responsabilidade fiscal obriga, né?
Ela obriga que cada governante institua os tributos de sua competência. Lembra que eu comentei contigo que tinha muitos municípios que sequer tinham Secretaria da Fazenda naquela época, quando não tinha uma estrutura fazendária como, né, moderna, né, capaz de arrecadar os tributos? Então, a LRF obrigou. Ela falou, não, tem prazo para que cada município institua estrutura da administração para poder arrecadar os tributos de sua competência. E ainda ofereceu, né, na própria lei, mencionava, o Ministério da Fazenda deverá prestar assessoria para esses municípios. Eu não lembro quem é que patrocinava isso, se era o BNDES, quem que patrocinava, mas, né, fala, pois não. Boa pergunta. A colega perguntou assim, no caso do IPI tinha que estar previsto, né? Veja, não precisava estar previsto, porque o IPI não é alterado por lei, ele é alterado por um decreto do executivo. Porém, a presidente Dilma fica obrigada em todas essas reduções a enviar um documento chamado demonstrativo regionalizado de impacto sobre receita e despesa. Por quê? Se ela reduzir IPI, vai haver uma queda da receita do Estado. Então, ela tem que demonstrar que isso não vai afetar o gasto público, que o Estado vai conseguir honrar suas obrigações, né? E está lá o Guido Mantega todo assustado, né, com isso aí, né? Porque isso aí mexe com ele. D. O governante de cada esfera de governo deverá explorar adequadamente sua base tributária e ter capacidade de estimar sua receita. Verdadeiro isso, e a própria LRF lembra disso. E para o governante que não prever arrecadar e cobrar os tributos que sejam de sua competência, serão suspensas transferências voluntárias. Isso é verdadeiro, isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não comentei com vocês, né? Então existe uma série de transferências que são feitas da União para estados, para municípios, mediante convênios, né? Agora veja, vamos pensar numa situação ridícula, né? Eu tenho um cunhado que é um parasita. Besteira, meus cunhados, graças a Deus, estão todos bem, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, né? Ninguém me pede pomba nenhuma. Mas vamos imaginar que eu tenho um cunhado que é um parasita. E aí ele vem pedir dinheiro emprestado para mim. Eu empresto, lógico, né? Meu cunhado, né? Está num momento difícil. Mas eu vou emprestar se eu vejo que ele está procurando emprego, está se esforçando, né? Está correndo atrás. Se eu perceber que o malandro é vagabundo, eu não vou emprestar porra nenhuma. Concorda? Agora veja, ente federado, União, né? Estou preocupado com uma série de programas no seu município. A gente tem uma série de convênios onde eu faço transferências voluntárias para o teu município. E o teu município não institui a arrecadação dos tributos de sua competência, peraí, você vai viver da União a vida toda? É isso? Então a LRF, ela instituiu, né, que se o ente federado não instituir, né, a arrecadação de sua competência, as transferências voluntárias serão suspensas. É a mesma situação, meu cunhado. Mano, se você não for trabalhar, não correr atrás, bicho, eu não te ajudo. Eu vou morrer de fome, morra. Vai pedir esmola, entendeu? Eu não quero parasita na minha cola, não. E aqui é a mesma coisa. Porque se a União está transferindo, fazendo transferência voluntária, concorda que ela está deixando de utilizar o recurso para outra coisa? Agora, ela vai transferir para reforçar a receita do município, mas não para substituir aquilo que é obrigação do município, né? Então tá aí. Questão 2, né? LRF, também bom fazer uma leitura da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3, procurei fazer o resumo dos principais pontos aqui na aula passada, né? Muita coisa foi falada aqui, né? Mas sempre tem um pouquinho mais. No tocante à economia da dívida pública, a ponte é falsa. Olha a dívida pública de novo aí, né? Quem? Só podia ser ESAF. Para financiar o déficit público com colocação de títulos, é preciso que o setor privado tenha recursos para adquirir tais títulos. B, se o déficit público é muito elevado, o montante de títulos a serem colocados no mercado será grande e as taxas de juros elevadas para atrair os recursos do setor privado, implicando um necessário crescimento da dívida. C, se a dívida pública, como percentagem do PIB, crescer por um período muito longo, a sociedade pode não estar disposta a continuar comprando títulos do governo. D, se há um expressivo crescimento da dívida pública interna, o governo pode recorrer à emissão de moeda, levando a um processo inflacionário e impondo uma elevação real no valor dos títulos do governo, né? E
um dos riscos da dívida pública elevada é a decretação pelo governo de um alongamento compulsório da dívida pública. Ele quer a falsa. Você responde isso com coisas que eu falei da dívida pública e um pouco de bom senso, que não tem jeito, de mercado, né? Então, analisa a questão muito boa. Só pensar na Grécia aí também já ajuda a responder. Qual que vocês acreditam que é errada? Qual? Olha aí que beleza, né? Foi na mosca. Foi na mosca, o colega aqui falou dado, né? Olha, primeira coisa, sem analisar as outras questões, né? Eu posso chegar nessa resposta por duas estratégias. Ou porque eu sei das funções do Estado, ou analisando as outras alternativas, né? Veja, falei na primeira aula, o Estado tem três funções: função distributiva, função alocativa, função estabilizadora. A função estabilizadora é a função do Estado de utilizar a sua administração financeira para combater emprego, recessão, desemprego, inflação. Aliás, perdão, desemprego, emprego não, né? Combater, emprego não, quer gerar emprego, né? Combater desemprego, inflação, recessão e depressão. Isso é função estabilizadora. Se a função do Estado estabilizadora é combater desemprego, inflação, recessão, depressão, ele vai utilizar a inflação como mecanismo para se financiar? Claro que não, porque isso viola a função estabilizadora, né? Já fizeram isto no Brasil, já fizeram isso no Brasil. Qual foi o resultado disso? Um tremendo desastre econômico e social. Olha para as nossas favelas imensas, né? Elas estão muito associadas a isso aí, né? Tá certo? Então, ele não pode utilizar o mecanismo inflacionário para resolver dívida pública. Agora, outra estratégia. Analisando as alternativas, eu vou encontrar qual que é a falsa. Primeira, para financiar o déficit público com colocação de títulos, é preciso que o setor privado tenha recursos para adquirir esses títulos. Então, o governo federal tem a dívida pública, ele vai colocando títulos da dívida pública para financiar, né, o alongamento dessa dívida, né? Então, você tem um título que vai vencer, ele tem que te pagar, mas para te pagar, o que ele faz? Ele coloca outro título para daqui a 10 anos ele pagar novamente. A pessoa compra com esse dinheiro, ele paga você, né? Então, para que você compre esse título, você tem que ter recurso. Então, a alternativa A é correto e é bom senso. Se ele colocar título da dívida pública para vender e ninguém tiver recurso, ninguém vai comprar, né? Tá certo? B, pois não. Pode falar da dúvida, qual que é? Na unidade de Campo Grande. Professor, o senhor pode diferenciar a dívida pública externa da interna? Quando se fala somente em dívida pública, é a externa ou a interna? Tá certo, então. Campo Grande, né, meu amigo, minha amiga, né? Quando fala dívida pública, é interna e externa. Falou dívida pública interna e externa. A dívida pública, ela está em títulos do Tesouro Nacional, aqui, e títulos também emitidos pelo governo lá fora. Lá fora é a externa, aqui dentro é a interna. Tá certo? Né? O que o governo federal fez nos últimos anos? Trocou muitos títulos da dívida pública lá fora, foi pagando e foi emitindo aqui interna, títulos internos. Por quê, professor? Qual a vantagem? Não é o governo que emite a moeda? Não é o governo que controla a inflação, então fica mais fácil para ele administrar esses títulos da dívida pública quando são internos, do que quando são em moeda forte, externa, dólar. Tá certo? Então a dívida pública, falou só dívida pública, ela é interna e externa. A parte interna dela está onde? Está no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no Banco Central.
Quem administra? Secretaria do Tesouro Nacional. E a dívida pública externa, a parte dela que é externa, está em títulos lá fora, custodiados em entidades no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? Né? Os países emitem títulos de suas dívidas e vão colocando em vários mercados onde eles acreditam que tem pessoas interessadas, empresas com capacidade de compra e interesse de comprar esses títulos. E é uma prática um país comprar título da dívida pública do outro, é uma forma dele se proteger. É uma forma dele se proteger. Agora, qual é a dívida pública que o mundo inteiro gosta de comprar? A dívida pública americana. Né? A dívida pública, os primeiros proprietários de títulos da dívida pública americana são os chineses. Não sei se ainda são, mas provavelmente os japoneses são os segundos donos de títulos da dívida pública. Isso é muito comum. O Brasil, né? Você sabe como é que o Fernando Henrique ganhou a confiança do Bill Clinton, né? A equipe do Fernando Henrique? Porque o Brasil tinha um perfil tão ruim, né, de economia, que o Federal Reserve proibiu o Brasil de comprar títulos negociar títulos do Tesouro Americano. E a equipe econômica brasileira andou negociando os títulos da dívida pública que o Brasil tinha nos Estados Unidos, sem que os americanos soubessem. Quando os americanos souberam, o Bill Clinton achou que os brasileiros eram muito audaciosos. Muito audaciosos. Aí ele quis conhecer a equipe econômica e se tornou o fiador internacional do Plano Real. Por isso que o Bill Clinton vinha visitar o Brasil tantas vezes. Ele era o nosso padrinho lá fora, e na Europa quem era o padrinho do Brasil era o Tony Blair. Né? Ele que protegia. Protegia do quê, professor? De uma especulação contra os títulos da dívida pública brasileira lá fora. Né? B. Se o déficit público, vamos lá para a questão. Se o déficit público é muito elevado, o montante de títulos colocados no mercado será grande e as taxas de juros elevadas para atrair os recursos do setor privado, implicando necessário crescimento da dívida. Grécia. Eu olho essa alternativa, eu penso Grécia. Não é? A gente está falando de título da dívida pública aqui no intervalo. Né? Minha amiga aqui, minha colega aqui, perguntou o seguinte, mas professor, não, perguntou não, fez um comentário, né? Os títulos da dívida pública brasileira não são mais atraentes, né? Como forma de investimento, cada vez valem menos. É o preço de um país estável. Quanto mais estável, menos valorizado o título da dívida pública brasileira. Agora, que é um título que dá uma puta de uma remuneração para você, né, capaz deles te oferecer, eu não sei quando eles devem estar oferecendo, você compra o título com promessa de ganhar 100%, olha que beleza, aplicou 1.000, vai ganhar 2.000 daqui a um ano, 2, título da dívida pública grega, olha que beleza, não é? Maior risco, maior juros, menor risco, menor juros, é o que a alternativa B está dizendo, maior risco, maior juros, quer dizer, se o país tem um déficit enorme, quer dizer que isso vai aumentar mais ainda a dívida. E cada vez vão ficar com mais medo de comprar, o mercado cada vez terá mais medo de comprar títulos da dívida pública. Aplicar em título da dívida pública brasileira é como aplicar em poupança. Comprar título da dívida pública grega é como comprar ações. Né? Melhor, é como comprar título de capitalização. Talvez um dia ganhe, né? Entendeu? A coisa é feia. Né? Por isso que a Grécia precisa da proteção da União Europeia, do Banco Central Europeu. Vamos para outra aqui. Né? O C, se a dívida pública, né, como porcentagem do PIB, crescer por um período muito longo, a sociedade pode não estar disposta a continuar comprando títulos do governo. Isso aqui decorre, né, da alternativa B. Quer dizer, o que está acontecendo na Grécia? Está piorando tanto o perfil da dívida que o Fundo Monetário Internacional está dizendo para a Grécia, olha, daqui a pouco ninguém vai querer título da dívida pública grega. E o que vai acontecer com a Grécia? Vai voltar para o tempo de Homero, né, de Aristóteles. É isso, né? Vai ser um país, vai ser uma Bolívia europeia, né? Mas com umas ilhas bonitas em volta, né? Um dos riscos da dívida pública elevada é a decretação pelo governo de um alongamento compulsório da dívida pública. Né? Foi o que aconteceu no Brasil na década de 80. Né? O governo, na realidade, decretou uma moratória, não vou pagar os títulos por hora, né, que deixou todo mundo irritado e tirou a credibilidade do Brasil. Então, tá aí.
Questão 4. Com relação à Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a opção incorreta. Alternativa A, o planejamento é o alicerce da LRF. Alternativa B, a LRF estabeleceu limites máximos por poder para as despesas de pessoal em percentual da receita corrente líquida. C, apesar de proibir o financiamento dos municípios e dos estados junto ao Banco Central, a LRF autoriza empréstimos da União e dos estados aos municípios. D, a LRF também proíbe ou coíbe diversos abusos na administração financeira e patrimonial, particularmente no que se refere à antecipação de receitas orçamentárias, AROS, a concessão de garantias e a inscrição em restos a pagar. E a LRF permite o acompanhamento das metas na execução financeira, obrigando a publicação de metas de arrecadação bimestrais e de programação financeira mensal e de exercício. Você sabe a resposta? Facinho, facinho. Qual a resposta? Já foram para C, não é verdade? Olha aí, né? Apesar de proibir o financiamento, não, ela não autoriza, é vedado que um ente federado, né, empreste recursos para outro ente federado. A LRF proibiu. Né? Planejamento, né? A atividade planejada e transparente são princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os testes de gastos com o pessoal nós vimos ontem, o famoso 50, 60, 60. Né? Tem algumas coisas que faltam comentar e outras foram comentadas. A LRF também proíbe ou coíbe diversos abusos na administração financeira e patrimonial, particularmente no que se refere à antecipação de receita orçamentária. Ela estabelece prazo a partir de 10 de janeiro, pode abrir a operação com crédito adicional e deve ser encerrada até 10 de dezembro, salvo especial extraordinário nos últimos 4 meses, quadrimestre, que será liquidada no exercício seguinte. E a LRF também veda que uma operação de crédito, né, uma espécie de crédito adicional seja aberta enquanto outra não foi encerrada. Isso foi comentado ontem, né? Restos a pagar, nós vamos ver daqui a pouco que são restos a pagar, né? Na verdade, são despesas que não foram encerradas até o dia 31 de dezembro, são inscritos no exercício seguinte sob o nome de restos a pagar, né? Mas não pode ultrapassar o exercício seguinte, a LRF veda, né? E aí a LRF permite acompanhamento de metas na execução financeira, obrigando a publicação de metas de arrecadação bimestral e da programação financeira mensal. Por isso aqueles documentos que eu falei aula passada, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Né? Vamos adiante. 5. Auditor Fiscal da Receita Federal 2005. Também é ZAF, né? Observando-se o comportamento das finanças públicas no Brasil a partir de 1999, não se pode afirmar que, tem que ter um pouco de memória aí, né? Houve profunda reversão do desempenho fiscal do governo, que passou a apresentar a partir de então superávites primários expressivos. B. O ajuste fiscal foi fortemente concentrado na elevação das receitas de impostos não cumulativos. C. O que é o imposto não cumulativo? Né? Aquele imposto que não tem efeito em cascata. Né? C. A existência de superávites primários seria necessária para permitir a absorção dos choques na economia, liberar a taxa de juros para ser usada para fins de política monetária e permitir a redução da dívida pública ao longo do tempo. D. Houve a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal com a imposição de limites de gastos com pessoal para os 3 níveis de governo. E o fator previdenciário implementado em novembro de 99, de fato aconteceu, o fator previdenciário que até hoje o Sindicato Nacional de Aposentados e Pensionistas luta contra ele, visou adequar o benefício ao tempo médio de recebimento do benefício, expectativa de sobrevida, né? A idade ao tempo de contribuição. Essa alternativa, eu vou até comentar, ele quer que não pode se afirmar, essa é correta, então não é, evidentemente, aí. O fator previdenciário, né, se você analisar a fórmula do fator previdenciário, você vai verificar que quanto maior é o tempo de expectativa de sobrevida, o que é tempo de expectativa de sobrevida? É a vida após a aposentadoria. Então, olha só como é que chama, né? Vida após a aposentadoria é sobrevida. Né? Quanto maior a expectativa pelo fator previdenciário, menor será o benefício que você vai receber. É assim que funciona. Por isso vira servidor logo, viu? Né? Então,
Agora, ele quer errada. Qual delas que é a errada? Vamos ver se você é bom de memória. Foca na questão. Qual delas é errada? Essa taxa de juros é a taxa Selic. É a B. É a B. Eu vou falar uma palavra que você vai lembrar da B no ato. O ajuste fiscal foi fortemente concentrado na elevação das receitas de impostos não cumulativos. Imposto não cumulativo é um imposto que não gera efeito cascata. Agora eu vou falar uma palavra que você vai lembrar rapidinho. CPMF. Lembra da CPMF? CPMF era uma contribuição que ela era cumulativa, ela era em cascata. Então você fazia várias movimentações financeiras nas suas contas e você ia pagando e ia recolhendo. O Estado ia recolhendo uma atrás da outra. Foi uma das maiores obscenidades tributárias desse país, né? Contra a CPMF. Professor, mas o IPI tem efeito em cascada, mas é abatido, né? Na cadeia industrial é descontado uma sequência na outra, para não haver bitributação, tributar duas vezes a mesma coisa, né? Então, tá aí, né? Vou analisar as outras alternativas, porque ainda cai essa temática em prova, né? Houve profunda, quem cobra mais isso? Isso é cara de ESAF, gente. ESAF gosta do tema dívida pública, viu? Isso é muito forte para ESAF. Houve profunda, FCC, a CESP, a impressão às vezes que eu tenho que eles têm um pouco medo de perguntar. A ESAF, como ela é um órgão do governo federal, a ESAF é um órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, né? A escola fazendária. Então, ela não só entende muito bem, como ela está perguntando sobre coisa que eles conhecem e convivem o dia a dia. Por isso que a ESAF acaba se destacando das outras examinadoras, né? Então, vamos lá. Houve uma profunda reversão do desempenho fiscal do governo, que passou a apresentar a partir de então um superávit primário expressivo. É verdade. Só não gosto do expressivo, mas passou a apresentar superávit, porque o Estado fez o quê? Privatização, reduziu custos, nós estamos usando isso em administração pública, e aumentou os tributos, né? Que, por sinal, vai aparecer em outra alternativa, né? C. A existência de superávit primário seria necessária para permitir a absorção de choques na economia. Liberar a taxa de juros para ser usada para fins de política monetária e permitir a redução da dívida pública ao longo do tempo. São três alternativas numa só. A existência de superávit primário seria necessária para permitir a absorção de choque na economia. Se eu tenho superávit primário, eu tenho uma sobra de caixa para pagar juros. Então é dessa forma que ele vai absorvendo o impacto da economia, né? Reduzindo o endividamento público. Liberar a taxa de juros para ser usada como política de fins de política monetária é a famosa taxa Selic, né? Que você conhece, que ela é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, né? Se não me engano, agora o período está a cada 45 dias, né? Então, quando a taxa Selic aumenta, a tendência de todos os juros do mercado é aumentar. E se os juros do mercado aumentam, o consumo diminui, porque fica o crédito mais caro, fica tudo mais caro. Se a taxa Selic reduz, né, então os juros do mercado ficam mais baratos e a tendência do consumo é aumentar. Então, a partir daí, o Banco Central vai usar insistentemente a taxa Selic como um meio para controlar a inflação, né? Por isso que nós tivemos taxas Selics no Brasil acima com 2 dígitos. Né? Lembra que era muito criticado isso, 2 dígitos, né? O Brasil era um dos países do mundo com uma das piores taxas de juros, né? A taxa Selic era uma das piores do mundo. Hoje não, está em 1 dígito e está caindo. Por quê? A economia está instável, né? Quanto mais estabilidade, menor taxa Selic. Agora, Estados Unidos chegou a taxa Selic americana, que é ditada pelo Federal Reserve, lá chega a 0. Por que 0? Porque a economia não cresce.
A economia está parada. Então eles querem que o cidadão americano consuma, aplique, invista, enfim, faça a economia andar. Né? Então ela é um mecanismo de controle inflacionário, né? De mecanismo de crescimento econômico. D. Houve a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, você sabe que é verdadeiro, e já falei para você. Então está aí a questão 5. Questão 6, equivalência ricardiana. Eu vou te explicar e quando eu te explicar você já vai ter a resposta na tua frente. Por quê? A professora de economia vai explicar o que é equivalência ricardiana. É muito fácil, presta atenção no professor, pode tirar a questão. O que é equivalência ricardiana? Né? Esse economista, David Ricardo, dizia o seguinte: não adianta o governo simplesmente reduzir tributo, esperando que ao reduzir os tributos, o cidadão vai ficar com uma maior capacidade de consumo, né? Quer dizer, se o Estado reduzir o tributo, o dinheiro sobrou no meu bolso. E ficar aguardando que o cidadão saia consumindo tudo. Por quê? Porque o cidadão que é inteligente vai pensar, o dinheiro vai sobrar agora, no futuro o governo vai aumentar novamente os tributos para compensar a sua perda de arrecadação e eu vou ter que pagar esses tributos elevados. Então o que ele faz? Ele poupa. Então, né, o Japão. O Japão é um exemplo clássico disso. O Japão é um exemplo clássico, preciso disso. O governo japonês tem uma taxa Selic japonesa praticamente zero. Reduziu o tributo para o cidadão gastar. O que o cidadão faz? Ele poupa. Ele poupa. Né? Por isso que o Japão está numa recessão há mais de 20 anos. Em 2008 só piorou um pouco mais o que já era feio no Japão. Né? Então, ele poupa para o futuro. Isso é equivalência ricardiana. Quer dizer, tudo bem, você reduziu o tributo agora, mas eu não gasto, porque lá no futuro eu vou ter que pagar isso. Né? Então, eu seguro o dinheiro. Quem passou por isso também foi os Estados Unidos com Ronald Reagan. Né? Ronald Reagan havia reduzido tributos para a elite. Né? E por isso que tem muita gente que defende. Não adianta diminuir tributo para a elite do país. Né? Porque a elite ela é poupadora. A elite ela é poupadora. Ah, mas a elite compra BMW. Ela compra BMW porque BMW representa 10% do patrimônio dela, 5% do patrimônio dela. Não é? Né? A elite é poupadora. Ela segura o dinheiro. Ela não gasta. Né? Ela gasta o mínimo do seu patrimônio. Por quê? Porque ela quer continuar sendo elite. Não é verdade? Né? Agora, então a resposta é: equivalência ricardiana constitui uma das concepções alternativas acerca da análise do déficit público e suas implicações sobre o desempenho econômico. Tal concepção significa que a. Um corte nos impostos de hoje, financiado com dívida pública, deixa o consumo inalterado, ou porque as famílias não esperam um aumento dos impostos futuros, ou porque elas não se preocupam com as gerações futuras. B. Um corte nos impostos hoje, financiado com a dívida pública, deixa o consumo inalterado, porque as famílias esperam um aumento de impostos no futuro e não se preocupam com as gerações futuras. C. É bem bobinha a questão, né? Só é longa. Um corte nos impostos hoje, financiado com a dívida pública, deixa o consumo inalterado apenas se as famílias se preocupam com as gerações futuras. D. Né? Um corte nos impostos hoje financiado com a dívida pública deixa o consumo inalterado porque as famílias esperam aumento de impostos futuro e se preocupam com as gerações futuras. Já sabe a resposta, né? E um corte nos impostos hoje financiado com a dívida pública deixa o consumo inalterado somente se as famílias não esperam aumento de impostos no futuro. Né? Então, quer dizer, essa é a preocupação das famílias poupadoras. Elas estão preocupadas com o quê? Com o aumento de impostos e com o futuro dos seus filhos. Não é verdade? Né? Ah, mas por que acumular tanto? Por que acumular tanto? Não vai levar para o caixão? Mas quem acumula tanto, ele não está pensando nele, está pensando no filho. Entendeu? Lógico que às vezes tem um extremo também, né? Deixa um patrimônio tão grande e não ensina o filho a administrar, perde tudo. Aí vira tudo herança vacante, né? Desapropriado, vai embora, não é isso? Né? Então tem que fazer os dois, tem que deixar patrimônio e tem que ensinar a administrar, não é verdade? Né? Não adianta também deixar um patrimônio imenso e deixar o filho sem educação, mas não falando só educação em escola, estou falando educação em casa. Deixa um viciado. Né? Vai queimar o patrimônio em droga, vai morrer rapidinho. Não é isso? Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Agora, não tem um livro, eu não li, mas alguém comentou comigo, eu li vários livros de autoajuda, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já li vários livros, esse eu não li, Pai Rico.
Né? Mas eu dei uma folhada, era mais ou menos isso. Né? E ele tinha razão. Qual a diferença do pai rico e pai pobre? Né? Que o pai rico pensa naquilo que pode gerar patrimônio e renda para a família e para os filhos. E o pai pobre não. Ah, não, eu não vou usufruir disso. Não vou usufruir. Por isso que a família tende a permanecer eternamente no ciclo da pobreza. Né? A gente tem que trabalhar para cada geração viver melhor. Não é? Tá certo? Então vamos adiante, né? Está lá a equivalência ricardiana e deixa de pregação moral, né? Ministério Público da União analisa as afirmações a seguir relativas à elaboração e acompanhamento e fiscalização do orçamento público no Brasil. Projeto de lei orçamentária anual deverá ser encaminhado ao chefe do poder, pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo até 31 de agosto do exercício financeiro corrente. 2. Os parlamentares poderão apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. 3. O presidente da República deverá sancionar o projeto de lei orçamentária aprovado pelo Congresso, estando impedido de vetá-lo no todo ou em parte. 4. O controle externo das contas públicas da União está a cargo do Congresso Nacional e será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. É correto apenas o que está em... Vamos analisar uma a uma. Primeira, vamos colocar verdadeiro ou falso, né? Porque ele quer que está correta, verdadeira. Projeto de lei orçamentária anual deverá ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo até 31 de agosto do exercício financeiro corrente. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Hã? Exercício corrente, é o exercício que está correndo, não é despesa corrente, hein? Cuidado, hein? Né? Olha só, né? O colega fez um comentário bom, né, aqui, né? Ah, mas exercício corrente? Não, exercício corrente não é despesa, ele não está falando de despesa, é exercício que está correndo, é o exercício atual. E o examinador faz de propósito, nós vamos ver outras questões que ele joga com essas palavras para confundir. Então é verdadeiro. Né? Plano plurianual e lei orçamentária têm que ser encaminhadas até o dia 31 de agosto. Do exercício. E LDO tem que ser encaminhada até o dia 15 de abril. Onde está isso? Ato das disposições constitucionais transitórias, ADCTs. Né? 2. Os parlamentares poderão apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e LDO. É verdadeiro. Onde é que é feito isso? Comissão mista do orçamento. Lembra da CMO? Que eu falei lá atrás, onde é que está a Comissão Mista do Orçamento, professor? Artigo 166. Artigo 166. Qualquer emenda, qualquer alteração é feita na Comissão Mista do Orçamento. Né? Lá há um debate entre oposição e situação. 3. O presidente da República deverá sancionar o projeto de lei orçamentária aprovado pelo Congresso Nacional, estando impedido de vetá-lo no todo ou em parte? Verdadeiro ou falso? Isso é falso. Porque lei orçamentária é lei ordinária. Olha, deu até rima, hein? Lei orçamentária é lei ordinária. PPA, LDO e LOA são leis ordinárias. Né? E cumpre o rito de qualquer lei ordinária. Na verdade, qualquer lei que está lá no artigo 66 da Constituição Federal. O artigo 66, não é o 166. O 66 ele vai falar do rito de aprovação da lei. Né? Vai falar sobre os vetos. Né? Então o presidente pode vetar no parte ou em todo. Até comentei, quando eu expliquei isso, que o presidente Lula vetou, né? Que foi na LDO, né? A Comissão Mista do Orçamento. O que a oposição fez? Colocou lá um inciso na LDO. Né? É vedado o presidente fazer visita às obras públicas porque trata-se de ano eleitoral e ele poderá querer utilizar isso para... Né, se promover politicamente. E o presidente Lula vetou. Mas ele vetou e não dava para derrubar o veto, porque ele vetou com base no artigo 84 da Constituição Federal, que vai dizer que é da competência privativa do presidente da República fiscalizar as obras de sua responsabilidade. Né? Lógico que o presidente Lula botou um caixote lá e fez discurso adoidado. Né? 4. O controle externo das contas públicas está a cargo do Congresso Nacional e será exercido com o auxílio do TCU. Você já está sabendo que isso é um clássico, é verdadeiro. Então, A1, A2 e A4. Né? Até 15 de abril. Até 15 de abril.
Exatamente, até 31 de agosto. Essa dúvida todo mundo tem, né? Como é que fica a questão? A PPA vai no... Pô, professor, a PPA não tem que ser aprovada antes, né, da LDO? É verdadeiro, lógico que no primeiro ano esses prazos ficam truncados, né? O anúncio tem que aprovar a PPA. A lei só traz, né, as datas, então a gente se baseia na lei. Mas o primeiro ano, lógico que fica truncado isso, né? Tentaram mudar isso na lei de responsabilidade fiscal. O presidente Fernando Henrique vetou. Por quê? Porque ele sabia que levava um tempo imenso para o Congresso se arranjar até que ele pudesse mandar a PPA, né? Então, ia fritar a vida do próximo presidente. Vamos ver mais uma questão aí, né? Porque eu já imagino que deve estar passando aí, né? Um bife, um alcatra, não é? Entendeu? Né? Um soufflé, né? Na frente das questões, dessa altura, não é? Com relação ao déficit público e à dívida pública, não se pode afirmar que, não se pode. Para avaliar o estímulo do governo à atividade econômica em termos de complementação da demanda privada, há interesse em se medir o tamanho do déficit público. B, quando o déficit público é menor que zero, o governo está fazendo uma política fiscal contracionista. C, se o déficit público é maior que zero, o governo estará contribuindo para aumentar a demanda. D, caso o governo incorra em um déficit, o gasto que supera a receita deverá ser financiado de alguma forma. E E, quanto menor for o estoque da dívida pública, maior será o gasto com juros. Olha que bobinha. É aquela questão que você olha, nossa, deve ser difícil. Depois você fala, nossa, que ridícula. É só para assustar. Qual a resposta, gente? É aí mesmo, né? Olha aí, quanto menor o estoque da dívida pública, maior será o gasto com juros? Não. Quanto menor dívida, menos juros, né? Ele quer incorreta. O resto está certo, né? Para avaliar o estímulo do governo à atividade econômica em termos de complementação de demanda, chamada demanda agregada, há interesse em medir o tamanho do déficit público, lógico. Né? Se ele está endividando é porque, teoricamente, ele está fazendo a economia andar. Né? Quando o déficit público é menor que zero, o governo está fazendo política fiscal contracionista. Né? Quer dizer, ele está diminuindo o gasto público. Né? Por isso chama-se política fiscal. Se o déficit público for maior que zero, o governo está contribuindo para aumentar a demanda. Sim, ele está aumentando o gasto público, o PAC, né? O PAC é um exemplo disso, né? O presidente, a presidenta, quando era ministra, lançou o PAC para quê? Para acelerar a economia, não era isso? Para aumentar a demanda. Lembra do PAC que você não esquece. E D, caso o governo incorra em um déficit, deverá ser financiado de alguma forma. É lógico, a conta tem que ser paga. Até 10 horas, até 10 para meio-dia, é isso? Bom, né? Vamos, não é nem isso, né? Vamos dar uma encerrada por aqui para que vocês possam almoçar, porque daqui eu percebo que, pelas carinhas, o aproveitamento tende a zero. Né? Um bom almoço e até amanhã. Não é? Então, parei na 8ª.